Olá, Pet Lovers! Eu sou a Carol Barros, a Pet Lady. E se o seu filho ou filha ou alguma criança do seu convívio vive pedindo um bichinho de estimação, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu vou dar dicas para fazer esse convívio entre crianças e pets dar certo. Bora lá? Pet Lover, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, porque vai valer a pena. Se inscreve no meu canal, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Ativa o sininho também, que aí você vai ficar sempre atualizado de tudo que eu posto aqui. É muito importante que você esteja inscrito e que você comente, participe dos vídeos, justamente para aumentar a visibilidade, para o canal ser indicado cada vez mais para outras pessoas, para aparecer na indicação das pessoas e poder crescer muito. Na minha visão, a relação entre crianças e pets é muito positiva. Ter um bichinho ensina responsabilidade para a criança, ensina afeto e empatia. Desenvolver sentimentos positivos em relação ao bichinho de estimação ajuda a criança a desenvolver a própria autoestima dela, a autoconfiança dela e a ver outra vida com mais cuidado também. Isso sem contar que o relacionamento positivo que uma criança tem com o animal de estimação pode ajudar a criança a desenvolver outros relacionamentos positivos com as pessoas conforme ela for crescendo, justamente por ter criado já esse vínculo tão positivo. Além disso, relacionamento com bichinhos de estimação ajuda a criança no aprendizado, ajuda a criança na linguagem, a desenvolver interesses e também a ter noção de respeito à vida. Só que essa relação ela tem que ser muito bem estruturada, ela tem que ser muito bem cuidada. Então eu vou te dar algumas dicas aqui para que tudo funcione super bem. A primeira dica que tem que ser levada em conta o tempo todo é que a supervisão é sempre. Não dá para abrir mão de supervisão quando a gente está falando de pets, de cachorros e gatinhos conviverem com crianças, principalmente com as menorzinhas. Você não consegue confiar que a criança vai ler o que o animal de estimação está transparecendo nos seus movimentos, na sua linguagem corporal, e muito menos que o animal vai conseguir compreender o que a criança está fazendo. Eles estão ali no começo dessa conversa, dessas linguagens diferentes. Então cabe ao adulto supervisionar para dar tudo certo, para que não ocorra nenhum acidente que machuque nem o bichinho e nem a criança. A minha segunda dica é você ensinar a criança a respeitar tanto o espaço do pet quanto a hora do pet. Isso é importante não só pelo bem-estar do bichinho, mas também para garantir que o relacionamento deles dê certo, que o animal veja que a criança consegue respeitá-lo. Ou seja, ensine para a criança que ela não pode ficar cutucando o bichinho quando ele está dormindo, que ela não pode ficar carregando o bichinho de um lado para o outro, que na hora que o animal for comer, é a hora que aquele animal precisa ter o espaço dele respeitado, porque é importante para ele. Isso ajuda a criança a criar empatia com o bichinho e também tratá-lo com respeito. E aí o animal, por sua vez, vai começar a confiar naquela criança, entendendo que aquela criança sabe quais são os limites. E aí, um outro comentário que é muito importante, e eu tô falando aqui no caso de crianças, mas vale para adultos também. É muito importante entender que quando o pet para a interação, ele não quer mais a interação, é realmente para acabar. Se você está fazendo carinho num gato e o gato sai, não é para você forçar aquele momento. Se você está ali deitado com um cachorro e o cachorro levanta e vai embora, acabou a interação. Ele está colocando o ponto final naquela interação e é a hora da gente parar, justamente para respeitar o espaço que o bichinho está dando. A terceira dica tem tudo a ver com essa segunda, né, de respeitar o espaço, e tem a ver com segurança. Ensine a sua criança a perguntar se ela pode interagir com o bichinho. Ou seja, se você está numa praça e vem um cachorro, ensine a sua criança que ela tem que perguntar para a pessoa que está com o cachorro se ela pode passar a mão no cachorro. E isso eu posso até contar para vocês de experiência própria, quando eu andava muito com cachorro como dog walker. As crianças hoje elas já têm essa consciência, elas já são ensinadas a perguntar. E é muito bonitinho, elas sempre perguntam, ele é bravo, eu posso fazer carinho nele? E aí se você explica, não, ele é muito bonzinho, pode fazer carinho.
beleza, tranquilo. Ou, olha, ele não gosta muito que encoste nele, então é melhor não fazer carinho. Tranquilo também. Isso ajuda a criança também a ter essa autonomia de perguntar se pode, se não pode. E com gatos em casa é a mesma coisa. Chega a criança na sua casa para visitar e tem um gatinho, é legal quando a criança pergunta: o gatinho é bonzinho, eu posso fazer carinho nele? E aí já estabelece ali a noção de que existe o respeito ao espaço do pet. A quarta dica é que você precisa se lembrar que a responsabilidade de ter um bicho é sempre dos adultos. Não me venha com essa conversa de eu peguei um cachorro pro meu filho cuidar, se ele não cuidar eu vou devolver o cachorro. Porque eu dei um bichinho pra minha filha e ela não tá limpando e tudo. Olha, não interessa. Criança não tem que ter responsabilidade em relação à vida do pet. Você que tem que ter responsabilidade, você é adulto. Se você leva um bicho para casa, não existe isso de eu vou dar um cachorro para o meu filho de 5 anos. Seu filho de 5 anos não tem menor obrigação de ter responsabilidade de cuidar daquele cachorro. A responsabilidade é do adulto. O prazer de conviver com aquele pet, a felicidade de ter ele na família é um prazer compartilhado da família, mas a responsabilidade é dos adultos, tá bom? Então lembre-se bem disso, porque, como eu sempre falo, quando a gente leva um bicho para casa, é uma responsabilidade a longo prazo. Então, se você leva um cachorro para casa e depois vai usar esse discurso de que o meu filho que tem que cuidar e você não vai cuidar, a culpa é sua, porque não é uma criança que tem que cuidar. É melhor que não leve, é melhor que você não assuma essa responsabilidade, beleza? E aí a quinta dica já vem aí coladinha com essa, que é você dar responsabilidades compatíveis com a idade da criança. Ou seja, você pode dar pequenas tarefas, pequenas responsabilidades relacionadas à vida do bichinho, ao bem-estar dele, mas que sejam compatíveis com o tamanho da criança, com a idade dela, com a capacidade cognitiva da criança. Você não pode esperar que a criança faça mais do que é possível para ela ali, mas você pode dar pequenas tarefas, colocar comida num horário tal, e aí, como eu já disse, você supervisiona, trocar água, ou então, agora nós vamos levar o cachorrinho para passear e a criança vai junto. Ou então, você recolhe os brinquedos do cachorrinho. Algumas pequenas tarefas você pode dar para a criança como forma de estimular a ter essa responsabilidade, a ter esse cuidado e envolver ela com o bem-estar e com a vida do pet. Aí eu acho super legal. A sexta dica: estimule a criança a pesquisar e estudar sobre aquele bicho. Criança é muito curiosa, eles adoram aprender, adoram saber de coisas novas. E quando eles têm a possibilidade de aprender mais sobre um bichinho que vive com a gente, é muito legal. A criança vai te perguntar: por que o gato faz esse barulho? Por que o gato cai de pé quando ele cai? Ou por que o cachorro tem um focinho gelado? E por que o cachorro gira antes de deitar? Inclusive essa daqui eu já contei, tá aqui em cima. Essa curiosidade. Aproveite essas curiosidades da criança para estimular que ela pesquise sobre o assunto, que ela se envolva, né, no conhecimento daquele bichinho. É muito legal, aguça a curiosidade deles, faz eles se envolverem cada vez mais e terem mais interesse no bichinho que tem em casa também. E a minha sétima e última dica nesse vídeo é você cuidar do comportamento do seu pet antes mesmo dele começar a conviver com uma criança. Isso se o seu pet vier antes da criança. Mas o que eu quero dizer é, quando um animal ele já tem alguma questão comportamental e aí ele passa a conviver com um serzinho tão diferente como uma criança, é possível que essa questão comportamental ela seja exacerbada. Ela não vai desaparecer, muito pelo contrário. Se você tem um gatinho que é muito medroso, é possível que ele fique ainda mais medroso. Então o que eu indico é que você cuide disso antes de querer que ele conviva com uma criança, né? Se você tem um cachorro que late demais, procure já um comportamentalista que vai te ajudar a resolver esse problema, para depois, né, o cachorrinho poder conviver com uma criança, justamente para não deixar esses problemas cada vez mais profundos. Agora, se você já tem uma criança
e aí o pet passa a fazer parte da sua vida, é muito importante que você não deixe que esses problemas passem descuidados. Procure profissionais para te ajudar, justamente para garantir que essa relação entre eles seja sempre positiva, que o seu bichinho ele não leve alguns traumas ou algumas inseguranças para a convivência com uma criança em casa. E é isso, pet lovers. Se você tem em casa uma criança e um bichinho, eu quero saber, comente aqui embaixo, me conta como que é a relação dos seus bichinhos com a criança, como é que funciona isso, que eu adoro criança também, da mesma forma que eu gosto de bicho. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima!